Outro assunto aqui ainda sobre a pandemia, hoje é o último dia do mês de abril, que foi o mais mortal da pandemia de Covid-19 aqui no Distrito Federal. Como é que vai ser maio? Segundo especialistas, a tendência é que os números de casos e mortes reduzam, porque a taxa de transmissão caiu. Aliás, VV, ela sabe bem que ela lida com isso todo dia. A taxa é um dos principais índices usados pelas autoridades para determinar, por exemplo, se é hora de fechar tudo, porque a situação piorou demais. E a reportagem que a gente vê agora explica como funciona essa taxa de transmissão para a gente entender de uma vez por todas. Não tem jeito. Andar pelas ruas, pegar transporte público ou frequentar ambientes fechados nos deixam expostos aos riscos de infecção pelo vírus da Covid-19, mesmo seguindo as recomendações de segurança. Aqui no Distrito Federal, mais de 378 mil pessoas já foram infectadas. Uma segunda onda que parece estar longe de acabar. Muita gente se pergunta o que afinal determina a adoção de medidas como flexibilização ou restrição do comércio, por exemplo. Será que há um fator científico que oriente os especialistas a indicarem o que o governo deve ou não fazer? Bom, um dos métodos mais utilizados é o da taxa de transmissão. O índice de transmissão é o quanto esse vírus está se replicando naquela população, o tanto que ele está infectando novas pessoas. Demonstra se o contágio está estável, em crescimento ou em decrescimento. O parâmetro utilizado pelos pesquisadores é o número 1. Se a taxa estiver exatamente em 1, significa que 100 pessoas contaminam outras 100. Portanto, o ideal é mantê-la sempre abaixo disso. Quando o número está abaixo de 1, vamos para o 0,9, em vez de 100 contaminar 100, elas contaminam menos, elas contaminam 90. Ou seja, você tem 10 pessoas a menos já contaminadas na primeira movimentação. Quando passa mais o tempo, aquelas 90, se o número continuar 0,9, elas vão contaminar 81. Elas vão contaminar 90% daquele número anterior. Olha como é que o número começa a cair cada vez mais. Ainda de acordo com o pesquisador, essa taxa permite trabalhar com situações futuras, tendo como base os números dos últimos dias. Por exemplo, se amanhã, dia 1º de maio, o DF tivesse taxa de 1,38, o número de novos infectados seria de 1.374 pessoas. 7 dias depois, o acumulado chegaria a 30.624. Mas se a taxa se mantiver como está agora, em 0,87, amanhã teríamos 866 novos casos. 7 dias depois, o acumulado seria de mais 4.119 pessoas infectadas. Ou seja, diferença de mais de 26 mil casos entre um cenário e outro. Se você tem uma previsão de aglomeração, uma previsão de crescimento, você sabe que isso vai ter um impacto gigantesco lá na frente na necessidade de leitos, das pessoas que vão ser internadas. Então, tudo isso demanda uma movimentação por fonte das forças públicas para atenuar o impacto. Esse professor de física da UNB explica que outros métodos também auxiliam nessa tomada de decisões. A gente tem que prestar atenção em outros números. Por exemplo, o número de pessoas, de casos novos por semana a cada 100 mil habitantes, que aqui no DF está na ordem de 220 e pouco. Na Europa, quando eles abriram no verão europeu, depois da primeira onda, esse número ficava próximo a 10, chegando até 5. Então aqui está muito alto. Nós temos que olhar também, prestar atenção como é a lotação dos hospitais, se eles estão sobrecarregados. Apesar dos números apontarem controle da transmissão no DF, o pesquisador alerta que não é hora de relaxar nos cuidados e correr o risco de uma terceira onda. Temos uma proporção grande de pessoas na população não vacinadas contra a doença. Por esse motivo, é extremamente importante que mantenhamos as medidas de prevenção, como distanciamento social, higienização das mãos com frequência, com álcool e utilização de máscaras.